Você já imaginou estar assistindo a um show, cantando, sorrindo, vibrando, quando de repente tudo para? O som, a voz, a energia e o que era festa vira silêncio. Parece cena de filme, mas aconteceu, e mais de uma vez. Alguns artistas brasileiros viveram seus últimos instantes ali, diante do público, no calor das luzes, dos aplausos e da despedida. Morreram como viviam, em cena, entregues de corpo e alma ao palco. E o mais assustador é que muitas vezes ninguém percebeu na hora. O público pensava que era parte do show, até que o clima mudou, a banda parou e a realidade bateu forte. Neste vídeo, você vai conhecer 10 histórias reais e chocantes de artistas que nos deixaram ao vivo, diante das câmeras, das plateias, dos fãs. Alguns no auge da fama, outros apenas começando, mas todos com algo em comum: o palco como o último suspiro. Então se ajeita aí, porque o que vem a seguir não é fácil de esquecer. Era a véspera de Ano Novo. A cidade de Uniflor, no Paraná, celebrava o fim de mais um ciclo. Um palco montado na praça, luzes no alto, famílias reunidas, tudo pronto para a virada. E ali no centro da cena estava Juliano César. Chapéu, jeans, bota e aquela voz marcante que embalou milhares de rodeios pelo Brasil. Conhecido como o cowboy vagabundo, ele era um dos nomes mais queridos do sertanejo raiz. Naquela madrugada de 31 de dezembro de 2019, Juliano sorria, cantava, brincava com a plateia, fazia o que mais amava. Até que, de repente, o corpo não respondeu mais. No meio de uma canção, ele cambaleou e caiu no chão. A banda parou. O público, confuso, demorou a entender o que estava acontecendo. Muitos acharam que era encenação, mas não era. Juliano César estava tendo uma parada cardiorrespiratória, ali sob os holofotes. Equipes médicas correram para o socorro, mas o infarto foi fulminante. O cantor morreu no palco, poucos minutos antes do Ano Novo começar. Tinha 58 anos e mais de 3 décadas de carreira. Dono de sucessos como Cowboy Vagabundo e Não Aprendi a Dizer Adeus, que depois ficou famosa na voz de Leandro em Leonardo, Juliano era respeitado entre os grandes nomes da música sertaneja. A morte repentina pegou todos de surpresa. Amigos e artistas prestaram homenagens. Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, escreveu: "Descanse em paz, cowboy. Você foi muito importante para nós e para a música sertaneja." Juliano foi velado em Ribeirão Preto e enterrado em Passos, sua cidade natal em Minas Gerais. Não tinha filhos, mas deixou um legado que ecoa em cada verso romântico, em cada rodeio, em cada fã que aprendeu a dizer adeus, ainda que não quisesse. A madrugada ainda respirava festa em José de Freitas, interior do Piauí. Era fim de dezembro de 2019 e a cidade vivia o clima de pré-réveillon, com música alta, calor e muita dança. No palco, ela era pura energia. Andréia Ribeiro, cantora de forró eletrônico, ex-vocalista da banda Toda Boa. Tinha carisma, presença e um repertório que animava qualquer multidão. Canções como Hoje Vai Ter Piseiro faziam o público vibrar do início ao fim. Naquela noite, Andréia se apresentava em carreira solo, cheia de planos, lançamentos recentes e a agenda lotada para os próximos meses. Com 34 anos, era casada e mãe de 2 filhos, um de 18 e outro de 16. Mas no fim do show, algo mudou. Andréia sentiu-se mal, cambaleou e caiu no palco, na frente de todos. A princípio, parecia apenas um mal-estar, mas rapidamente a situação piorou. Ela foi levada às pressas ao hospital da cidade e depois transferida em estado grave para Teresina. No caminho, sofreu 3 paradas cardíacas. Não resistiu. Relatos médicos levantaram suspeitas de convulsão, broncoaspiração e possível traumatismo após a queda.
Testemunhas disseram que ela vomitou sangue e bateu com a cabeça. O quadro se agravou em minutos. A notícia da morte deixou os fãs e a cena forrozeira em choque. Nas redes sociais, amigos lamentaram. Cantores e produtores da região organizaram um evento solidário, o Ágio Todos por Andréia, um show beneficente para ajudar com o translado do corpo até a família em São Paulo. Andréia foi velada em Teresina e enterrada em sua terra natal. Sua avó se calou cedo demais, mas deixou marcas em palcos humildes e corações tocados por sua alegria. No fim, o que era festa virou luto. Um lembrete de que, mesmo entre luzes e aplausos, a vida é frágil e, às vezes, a última nota é dada quando menos se espera. Era mais uma noite comum de show, na periferia de Campinas, interior de São Paulo. Milhares de jovens estavam ali, vibrando com o som que dominava os bailes e quebradas naquela época, o funk, ostentação. No palco, ele era carisma puro, voz firme, olhar direto, letras que falavam de superação, conquistas e vivência nas ruas. O nome dele? MC da Leste. Com apenas 20 anos, Daniel Pellegrin já era um fenômeno. Sucessos como Mais Amor, Menos Recalque e Gosto Mais do que Lasanha faziam parte do cotidiano de uma geração inteira. Ele era ídolo, referência, inspiração. Naquela noite de 6 de julho de 2013, Da Leste o falava com o público, entre uma música e outra, sorria, improvisava, até que, de repente, foi atingido por um tiro. No meio da apresentação, em cima do palco, ele cambaleou e caiu para trás. Parte da plateia achou que fosse encenação, mas logo o desespero tomou conta. Da Leste foi socorrido e levado com urgência a um hospital em Paulínia, mas não resistiu aos ferimentos. Morreu por volta das 0h55, ainda na madrugada. O autor dos disparos nunca foi identificado. O crime segue, até hoje, sem solução definitiva. A tragédia foi filmada por fãs que estavam ali gravando o show. Os vídeos correram o país em questão de horas. No Twitter, o nome Luto McDaylist dominou os assuntos mais comentados. Multidões foram ao velório cantando seus hits em coro, como forma de homenagem. O assassinato de MC da Leste expôs não só a violência nas periferias, mas também a insegurança em eventos ao ar livre, sem proteção adequada. Foi um corte brutal na trajetória de um jovem que ainda tinha muito para viver e para cantar. O palco se calou, o funk chorou e o Brasil inteiro sentiu. Na música, tem artistas que deixam sua marca e tem aqueles que moldam o som de uma geração. Laudir de Oliveira era um desses. Percussionista brilhante, carioca de alma jazzística, Laudir fez história levando os ritmos afro-brasileiros para o mundo, tocou com Sérgio Mendes, Chick Corea, Michael Jackson, Gilberto Gil e foi integrante oficial da lendária banda americana Chicago, sim, aquela mesma do Grammy, de 1976. Mesmo com todo esse currículo internacional, Laudir nunca abandonou a paixão pelos palcos brasileiros. E foi exatamente em um desses palcos, no Reduto Pixinguinha, no Rio, que o mestre viveu seu último acorde. Era 17 de setembro de 2017, e ele participava de uma apresentação em homenagem ao saxofonista Paulo Moura. O clima era de reverência, emoção e música boa. Laudir estava envolvido na música Ternura, quando de repente parou. Ali, no meio da execução, sofreu um infarto fulminante. A plateia, por alguns segundos, não entendeu. Mas logo veio o corre-corre, o socorro e a confirmação da perda. Aos 77 anos, Laudir se despedia no lugar onde sempre esteve em casa, em cima do palco, com as mãos nos instrumentos e o coração no ritmo. A notícia da morte se espalhou rapidamente entre músicos, jornalistas e fãs. A Funarte e o Ministério da Cultura lamentaram publicamente a partida do monstro da percussão,
como era chamado nos bastidores. A TV Brasil chegou a exibir um especial em sua homenagem. Laudir deixou esposa, filhos e um legado que não cabe em partituras. Está nas gravações, nos palcos, nas escolas de música e nos corações de quem entende que ritmo também é alma. Morrer tocando. Não há ensaio para isso. Mas, para um artista como Laudir, talvez tenha sido a forma mais verdadeira de se despedir. Era uma noite comum de adoração em Feira de Santana, na Bahia. A igreja estava cheia. O público acompanhava emocionado, celulares ligados, vozes cantando junto. No palco, o jovem Pedro Henrique, de apenas 30 anos, entoava louvores com o coração cheio. Pedro não era apenas mais um nome no cenário gospel. Com voz potente e presença cativante, tinha conquistado uma legião de seguidores nas redes sociais. Canções como Vai Ser Tão Lindo, em dueto com Misaias Oliveira, tinham milhões de visualizações. A fé era seu ministério e seu palco. Mas naquela noite de 13 de dezembro de 2023, o louvor virou lamento. Durante a apresentação, Pedro estava no meio de uma música quando, de repente, caiu de costas no chão. Foi um impacto seco. O público congelou. Alguns pensaram que fosse parte da encenação, mas logo o clima mudou. Ele foi socorrido imediatamente, levado ao hospital, mas teve uma parada cardíaca. Médicos suspeitam que tenha sofrido um infarto fulminante. Pedro não resistiu. A notícia da morte se espalhou como um trovão no meio evangélico. Pastores, cantores e igrejas de todo o país prestaram homenagens nas redes sociais. Fãs criaram correntes de oração e luto digital. A comoção foi ainda maior por um detalhe. Pedro havia se tornado pai há apenas 2 meses. A pequena Zoe, sua filha com a maquiadora Suilan Barreto, havia nascido prematura em outubro. E agora, tão pouco tempo depois, perdia o pai. Um ciclo interrompido, quando mal havia começado. Pedro Henrique deixou um legado que ultrapassa números. Ele cantava com alma, transmitia paz e tocava as pessoas com simplicidade e fé. Seu palco final foi também seu altar. E sua última nota ecoa até hoje em cada vídeo, cada gravação, cada coração que ele alcançou. Era para ser só mais uma apresentação simples num bar de Araguaína, Tocantins. No palco, o jovem Smith Show, nome artístico de Valdemir Resplandes Freires, cantava seus sertanejos com empolgação, tentando conquistar o público nota por nota. Com 31 anos, Smith ainda buscava espaço no cenário musical. Era conhecido regionalmente, fazia shows em bares, eventos locais e sonhava com a chance de alcançar mais. Como tantos outros artistas no Brasil profundo, subia ao palco com coragem e esperança. Mas naquela noite de 9 de fevereiro de 2014, a apresentação foi interrompida de forma brutal. Durante a performance, Smith encostou em um dos equipamentos de som e, em segundos, recebeu uma descarga elétrica tão forte que o derrubou no palco. O choque foi fulminante. A banda parou. As pessoas ficaram em choque, literalmente e emocionalmente. O SAMU foi acionado, tentou manobras de reanimação, mas já era tarde. Smith morreu ali mesmo, no meio do show. A perícia apontou que o acidente foi causado por eletrocução, mas as investigações não esclareceram se houve falha no aterramento ou defeito em algum dos aparelhos. O caso gerou debate regional sobre a segurança de estruturas elétricas em eventos menores, onde, muitas vezes, os cuidados são deixados de lado por falta de verba ou experiência técnica. Smith não era famoso em rede nacional, não tinha clipes milionários ou discos de platina, mas sua morte foi noticiada em portais locais e causou profunda tristeza entre amigos, familiares e fãs que o acompanhavam. O corpo foi levado ao IML de Araguaína e pouco tempo depois o bar onde tudo aconteceu suspendeu suas atividades. Smith Show morreu fazendo o que amava.
um artista de origem humilde que encontrou no palco seu lugar de expressão e que ali também viveu seu último ato. O palco estava montado à beira da piscina de um hotel em Salinópolis, no Pará. Era noite de verão, show ao vivo, cerveja gelada, alegria no ar. Um daqueles eventos descontraídos, perfeitos para relaxar e curtir um som. Quem comandava a música era Aires Sasaki, cantor de 35 anos, que transitava entre sertanejo e pagode. Simpático, animado, daqueles que puxavam o público para cantar junto. Era conhecido na região, sempre presente em festas, bares, confraternizações. Naquela noite de 13 de julho de 2024, o show corria normalmente. Aires estava no palco, interagindo com o público, quando um fã molhado, vindo da piscina, subiu e o abraçou. O que era para ser só um gesto de carinho, virou tragédia em segundos. Aires sofreu uma descarga elétrica violenta. O contato com o corpo molhado e, possivelmente, com fios expostos ou mal aterrados, causou um choque que o derrubou na hora. A música parou. O hotel inteiro entrou em pânico. Socorro foi chamado imediatamente, mas não houve tempo. Aires morreu antes mesmo de chegar ao hospital. A Polícia Civil abriu inquérito. Técnicos foram enviados ao local para inspecionar as instalações elétricas. A administração do hotel divulgou nota de pesar e prestou apoio à família. A tragédia levantou discussões sobre a precariedade de estrutura em eventos de pequeno e médio porte, especialmente em locais improvisados. Nas redes sociais, amigos e fãs da cena musical paraense lamentaram a perda. Aires era considerado promissor e, embora não tivesse fama nacional, deixou saudade em quem o acompanhava de perto. Ele subiu ao palco para cantar e saiu dele sem vida, vítima de uma fatalidade absurda, um choque elétrico e emocional que marcou para sempre quem estava ali naquela noite. Tim Maia não era apenas um cantor, era uma força da natureza, um furacão de carisma, talento e confusão. Sua presença era tão intensa que quando ele entrava num ambiente, o ar mudava, a conversa parava, os olhares viravam, a atmosfera se transformava. E isso não era só palco, era a vida real. Com uma voz única, grave, poderosa, vibrante, Tim ajudou a transformar a música brasileira, misturou o soul americano com a malemolência carioca, criou uma sonoridade nova, visceral, e colocou o Brasil para dançar, amar, sofrer e refletir. Suas músicas marcaram gerações. Gostava tanto de você, Azul da Cor do Mar, Sossego, Primavera, a lista é longa e atemporal. Mas por trás do sucesso havia o homem. E esse homem era intenso, vivia no limite, um gênio criativo, mas também explosivo. Protagonizou tretas históricas com gravadoras, abandonou shows no meio, chegou atrasado em entrevistas, faltou a programas de TV, brigou com o meio mundo e era amado por todos mesmo assim. O público aceitava tudo, porque quando Tim Maia cantava, ninguém se importava com o resto. E foi justamente assim, no palco, onde viveu tantas glórias, que ele também começou sua despedida. Era 8 de março de 1998, domingo, e o Teatro Municipal de Niterói estava lotado. O evento celebrava a música popular brasileira, com diversos artistas e convidados. Tim fazia parte do projeto e subiria ao palco com banda ao vivo, luzes, arranjos, tudo pronto. Mas bastava olhar para ele e perceber, algo não estava certo. Tim Maia estava visivelmente mal, suando muito, ofegante, andando devagar. Mesmo assim, insistiu em seguir com o show, como sempre fez, porque ele era assim, ia até onde o corpo permitisse, ou até onde o coração aguentasse. Entrou em cena e arrancou aplausos imediatos. A plateia vibrava, começou a cantar, e logo no início já dava para notar o esforço. A voz, mesmo poderosa, vinha acompanhada de respiração pesada,
Ele tentava disfarçar, mas o corpo falava mais alto. Na terceira música, parou de cantar repentinamente. Sentou-se no palco. Alguns acharam que fosse brincadeira. Tim tinha esse humor meio torto, imprevisível, mas dessa vez não era. Pediu ajuda. Foi retirado do palco às pressas, levado direto para o hospital, onde os exames revelaram um quadro gravíssimo, infecção generalizada, agravada por sérios problemas cardíacos e respiratórios. Um corpo que vinha sendo exigido por décadas. Agora pedia trégua. Durante 11 dias, Tim lutou. Esteve internado, entre altos e baixos. A imprensa acompanhava o caso. Os fãs faziam vigílias, os jornais publicavam boletins. Mas no dia 15 de março de 1998, veio a notícia que o país não queria ouvir. Tim Maia morreu. O Brasil parou, literalmente. A morte do síndico, como era carinhosamente apelidado, gerou comoção nacional. Rádios tocaram suas músicas sem parar. Artistas prestaram tributos emocionados, entrevistas, homenagens, lágrimas. Tim tinha apenas 55 anos, mas parecia ter vivido 100. Seu legado, porém, é eterno. Ele ajudou a moldar a música brasileira moderna, misturou o soul, o funk, o romantismo, a crítica social, criou uma estética única e foi, até hoje, o único artista brasileiro que viveu uma fase musical tão rica quanto sua própria lenda pessoal. E se foi, como viveu, no palco, de frente para o público, cercado de música, sob os holofotes. Não terminou o show, mas encerrou um ciclo com verdade, do jeito mais visceral que só ele saberia fazer. Tim Maia partiu, mas sua voz continua ecoando. Em festas, em rádios, em karaokês desafinados, em carros com som no máximo, em trilhas de novela, em memes e corações. Porque artista de verdade pode até sair de cena, mas nunca sai da história. Num tempo em que o samba parecia perder espaço para os modismos do momento, Mário Sérgio era resistência pura, não gritava, não fazia pose, só pegava o cavaquinho, abria aquele sorriso discreto e deixava a música falar. Durante quase 2 décadas, ele foi a alma do Fundo de Quintal, grupo que praticamente fundou o pagode como a gente conhece hoje, com harmonia, poesia e um gingado que vinha do coração. Entrou na banda em 1991, substituindo o lendário Sombrinha como vocalista. Tarefa difícil? Não. Tarefa quase impossível. Mas Mário chegou com jeito, talento e respeito. E em pouco tempo, virou peça central do grupo. Compositor de mão cheia, colocou a assinatura em clássicos como A Amizade, Só Felicidade, Parabéns pra Você, O Show Tem Que Continuar. Suas letras falavam de amor, de fé, de superação, tudo com simplicidade e verdade. No palco, era contido, não precisava de pirotecnia, bastava cantar, sorrir e tocar, e o público ia junto. Mas em abril de 2016, durante uma sequência de shows pelo Brasil, algo começou a mudar. Mário já vinha se queixando de cansaço, dores, falta de ar. Nos bastidores, evitava comentar, dizia que era só desgaste da estrada. Até que num show no Rio de Janeiro, durante a passagem de som, sentiu-se mal de verdade. Interrompeu os ensaios e foi ao médico. O diagnóstico caiu como uma bomba. Um linfoma agressivo, câncer no sistema linfático. Mário foi internado imediatamente. Iniciou sessões de quimioterapia, mas o corpo já estava fragilizado. A luta foi rápida e dolorosa. No dia 29 de maio de 2016, aos 58 anos, Mário Sérgio partiu. A notícia foi devastadora. O Fundo de Quintal perdeu sua voz. O samba perdeu um mestre. O Brasil perdeu um poeta. Artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Dudu Nobre, Bete Carvalho e tantos outros se manifestaram com pesar. Não era só mais uma perda, era o fim de uma era. O velório foi marcado por lágrimas.
mas também por música, como ele gostaria. Roda de samba ao redor do caixão, cavaquinhos em mãos, amigos cantando as canções que ele deixou. Foi despedida, mas também homenagem. Mário deixou 2 filhas e um legado imenso. Foi um dos responsáveis por manter o samba vivo nos anos 90 e 2000, quando poucos acreditavam que o gênero ainda resistiria. Mesmo quem não conhecia seu nome de cara, sabia suas músicas de cor. Ele era aquele talento silencioso que não fazia escândalo, mas deixava rastro por onde passava. E o mais impactante foi no palco que tudo começou a desabar. Foi ali, em plena função, em plena entrega, que o corpo deu seu primeiro alerta. O show, que sempre foi vida, acabou sendo o sinal de despedida. Mas se tem uma coisa que Mário Sérgio nos ensinou, é que o show tem que continuar. Essa frase que ele cantou tantas vezes virou símbolo de força, de legado, de permanência. Porque enquanto houver uma roda de samba, um boteco com música boa, um grupo de amigos batucando numa mesa de bar, Mário Sérgio vai estar lá, no fundo, no refrão, no coração de quem canta. Era carnaval no interior do Rio Grande do Sul, uma daquelas noites abafadas, de clube cheio, glitter no ar e música alta varando a madrugada. No palco de um tradicional salão de festas da cidade de Santo Ângelo, quem comandava o som era uma dupla jovem cheia de energia, Júnior e Marcel, 2 irmãos que tinham o mesmo sobrenome, o mesmo sangue e o mesmo sonho, viver de música, Enio Knack. Júnior, o mais velho, era o líder natural, carismático, com presença de palco, voz marcante. Ao lado dele, Marcel, o caçula, era mais discreto, mas completava perfeitamente a harmonia. Eles tocavam sertanejo romântico, daqueles bem raiz, e já eram conhecidos em festas, feiras e eventos da região. Mas naquela madrugada de 19 de fevereiro de 2012, algo saiu do roteiro. O show ia bem, a pista cheia, o público animado, os irmãos cantando mais uma daquelas músicas de amor e estrada. Até que, sem aviso, Júnior se aproximou de um dos equipamentos de som e encostou em um cabo. No segundo seguinte, o choque elétrico atravessou seu corpo como um raio. Testemunhas contam que ele foi arremessado alguns metros, caindo perto de uma escada metálica. O palco parou. Os músicos congelaram. O público ficou sem entender. Alguns acharam que era encenação, parte do show. Mas não era. Era real e era grave. Marcel correu até o irmão. O desespero tomou conta. Técnicos tentaram reanimar. O SAMU foi chamado com urgência. Júnior ainda foi levado ao hospital local com vida, mas não resistiu à descarga elétrica. Tinha apenas 27 anos. O clube interrompeu o carnaval e emitiu nota de pesar. A notícia se espalhou rápido entre as rádios e jornais regionais. O laudo apontou morte por eletrocução. A perícia técnica investigou falha de aterramento, equipamento irregular e outras possíveis negligências, mas o estrago já estava feito. Um jovem artista morreu fazendo o que mais amava. Marcel ficou destruído, nunca mais voltou aos palcos. A dupla acabou ali, não por escolha, mas por trauma. Como cantar sem o irmão? Como pisar no mesmo palco onde ele morreu? O caso de Enio Knack Jr. foi pouco noticiado fora da região. Não tinha gravadora, empresário famoso, nem milhões de seguidores. Mas tinha sonho, talento e estrada. Era mais um daqueles músicos que rodam o Brasil de van, com esperança no porta-malas e a coragem no coração. E justamente por isso, sua história dói ainda mais. Porque mostra o quanto o meio artístico, especialmente o de artistas independentes, muitas vezes se expõe a riscos absurdos por falta de estrutura, de segurança, de investimento. Quantos palcos improvisados, quantos fios desencapados, quantas vidas em jogo. A morte de Enio não virou manchete nacional, mas virou alerta. Sua família preferiu o silêncio.
Não há registros públicos sobre homenagens, cerimônias ou entrevistas, mas, entre amigos, colegas e fãs da região, ficou o luto, ficou a ausência, ficou a lembrança e ficou também a imagem daquele último show, um carnaval interrompido por um grito mudo, uma tragédia que desceu com o pano da madrugada e deixou o microfone vazio. Ennio Knack Jr. não foi estrela da televisão, mas foi estrela de quem estava perto, de quem parava para ouvi-lo cantar. E isso também é grandeza, porque sucesso não é só fama. Às vezes, é tocar a vida das pessoas ao redor. E isso ele fez, até o último acorde. O palco é um lugar mágico. É ali que o artista deixa de ser só gente e vira experiência, vira emoção, vira lembrança na cabeça de quem assiste. Mas como vimos nesse vídeo, nem sempre o palco é só aplauso. Às vezes, ele também é o fim da linha. De Tim Maia a MC da Leste, de Pedro Henrique a Juliano César, passando por tantos nomes menos conhecidos do grande público, mas igualmente marcantes. Todos eles têm algo em comum. Partiram diante do público, morreram ao vivo, no meio do espetáculo. Às vezes, sem aviso. Às vezes, diante de multidões. E não tem como assistir a isso sem ser tocado. Não importa se você era fã ou não, se conhecia ou não o artista. Porque ali não é só uma pessoa que se vai. É um ciclo de vida que se encerra na frente de todos. Tem algo profundamente humano e doloroso nisso. Tim Maia, por exemplo, insistiu em cantar mesmo com o corpo, pedindo socorro. Não quis decepcionar. Morreu como viveu, cantando. E até hoje ecoa nas caixas de som do Brasil inteiro. MC da Leste foi tirado da vida por um crime ainda sem solução, no auge da juventude, num palco de periferia onde ele era rei. E Pedro Henrique, com apenas 30 anos, deixou mulher e filha recém-nascida depois de cair diante de uma igreja cheia. E isso sem falar dos acidentes, 2 choques elétricos, dos palcos improvisados, das estruturas frágeis que viram tragédias. A história de Ennio Knack Jr. talvez tenha sido a mais invisível, e justamente por isso, a mais cruel. Morreu eletrocutado no meio de um show de carnaval, no interior do Rio Grande do Sul. Não tinha fama nacional, mas tinha sonho. Ele morreu tentando realizá-lo. Quantos artistas ainda correm esse risco hoje, longe dos grandes centros, longe da mídia, longe do socorro? Essas mortes também escancaram o que muitos preferem ignorar: a precariedade nos bastidores da arte. O palco é bonito por fora, mas atrás da cortina às vezes tem descaso, tem pressa, tem gambiarra. E mesmo assim, eles sobem, mesmo cansados, mesmo com medo, mesmo no limite, porque o artista vive de conexão, de entrega, e muitos morrem exatamente como viveram, em cena. Mas se o corpo cai, a arte continua. O show, como dizia Mário Sérgio, tem que continuar. Esses nomes que você viu aqui deixaram marcas, deixaram músicas, vídeos, lembranças e também nos deixaram um lembrete. A vida é frágil, mesmo sob os holofotes. Então agora eu te pergunto, sinceramente, qual dessas histórias mais te pegou? Qual artista você viu pela última vez ali no palco sem saber que seria um adeus? Deixa nos comentários. Vamos continuar essa conversa, vamos lembrar juntos. Porque lembrar também é homenagear. Se esse vídeo te tocou, curte, compartilha, manda para alguém. E se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma histórias reais em memória viva. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, que nunca falte aplauso para quem viveu de verdade.